Olá pessoal, sou o Rafa da Reservet, suporte pós-venda. A gente veio aqui para apresentar o RM1200, tá? A gente vai apresentar cada característica técnica desse equipamento. Então, primeiro, vamos ligar o equipamento, aguarda alguns segundos. Com o equipamento ligado, pessoal, aí nós temos várias configurações. Lembrando, o monitor da RZ RM1200 é um dos únicos do mercado que ele já vai habilitado com todas as funções. O que significa isso? Nosso equipamento já vem com 2 canais de temperatura, capnografia habilitada, SpO2, oximetria, PNI, né? ECG e 2 canais de pressão invasiva. Se você for acompanhar no mercado, não existe nenhum outro equipamento que entrega a mesma configuração, tá? Isso lembrando, nós vendemos ele com as funções básicas, mas com todos os módulos habilitados. Pessoal, então a gente vai apresentar o monitor RM1200, cada função para facilitar a vida dos nossos clientes. Então, primeira coisa, a gente vai trabalhar com o nosso cabo de ECG, tá? 6 pinos, conexão padrão, e ele já vem com ECG 3 vias com 3 garrinhas embutidas. Qual que é a vantagem nisso? Você facilita até no risco de perder as garras, a questão da conexão, por ela ser já soldada e blindada, diminui o risco de interferência, tá bom? E facilita a vida do profissional. A utilização dessas garras, gente, ou desse cabo, no caso, bem específica, conecta na lateral, só seguir a ranhura para conexão, ele já começa a funcionar de imediato. Aqui a gente deixou no modo demo, eu só vou explicar algumas funções. Então a gente vem aqui no menu, clica em ajustes. Nos ajustes aí você vai direto para a função definir eletrocardiograma. Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, a função arritmia, que nós podemos habilitar ou desabilitar. Se você está trabalhando com um paciente cardíaco, é bom você habilitar. Derivação, no caso, como estamos trabalhando com cabo de ECG de 3 vias, a gente tem D1, D2, D3, não tem AVR nem AVL, que dependeria de ter 5 vias, tá? Nós temos aqui tamanho. O que significa tamanho, gente? Aqui é tamanho da onda. Então, quando a gente trabalha com pacientes muito pequenos, no caso micro, a necessidade de você tirar aqui do 0.25, 0.50, X1, X2, pode ver que ele está aqui em X1, eu vou aumentar o ganho para X2, você vai ver que automaticamente ele vai aumentar consideravelmente a onda, tá bom? Então, quando a gente trata de micro e pequenos animais, há necessidade de fazer isso para você ter uma boa visualização da onda do paciente. Voltando ao eletrocardiograma mais uma vez. Filtro digital ligado, isso aqui é um filtro maior, aumenta a eficiência, principalmente quando você está num lugar que a rede de energia não é boa, quando você está numa situação que tem bisturi elétrico, então é sempre bom ativar esse filtro. Tipo de filtro, bode cirúrgico, é um outro complemento, então você coloca monitor cirúrgico, sempre mantém o cirúrgico, que você vai ganhar na eficiência da curva da onda do eletrocardiograma. Velocidade, volume, no caso aqui eu tirei todo o volume, acho que todo anestesista adora fazer isso. Ele vai de 0 a 10, ele está zerado, então se você quiser ouvir o batimento cardíaco para acompanhar, tem gente que tem um hábito, é só você colocar o volume que for conveniente para você. E aqui, velocidade da onda, o padrão é 25 milímetros por segundo, né? Mas você pode baixar para 12, no caso isso quando você está trabalhando com animais, microanimais que tem uma frequência cardíaca muito alta, é interessante reduzir para você ter um acompanhamento mais fácil da curva, né? Ou aumentar para 50 quando, por exemplo, está com pacientes que estão com batimento muito lento, beleza? Mas o padrão é 25 milímetros por segundo. Fonte da frequência cardíaca está na automática. O que significa isso? Se tiver só com oximetria, o cabo de oximetria que a gente vai vir daqui a pouco testar, a fonte vai vir, o batimento cardíaco vai vir do sensor de oximetria. Se tiver com eletrocardiograma, a fonte vai vir do batimento cardíaco do eletrocardiograma. A única coisa que muda, se a fonte do batimento vier da oximetria, essa corzinha verde vai ficar na cor da oximetria, tá bom? Só isso, nada mais. ST é uma função de leitura, normalmente é feita muito para pacientes que têm marca-passo, e também leitura de arritmias aqui, que é para você verificar, ele gravar essas arritmias caso aconteça, ele acaba fazendo
gravando essa função, gravando esse alerta, gravando esse alarme no arquivo do próprio monitor que você pode extrair depois. Eletrocardiograma, gente, basicamente é isso. Você viu todas as funções, aperta menu novamente, volta para a tela principal. Pessoal, próxima função que a gente vai testar, na verdade apresentar, é mangueira de PNI e a função PNI. Então, ele é bem simples de operar. Você, na lateral aqui, o nosso conector ele é metálico, tá? Ele tem sistema de engate rápido, então você vem aqui, só empurra, ele já está conectado. Girou, ele disponibiliza aqui para você conectar ao seu manguito. O RZ trabalha com manguito de silicone, com uma conexão universal, tá? Então qual que é a vantagem do manguito da RZ? Ele é de silicone, ele tem um velcro muito bom e ele é de fácil lavagem, limpeza, então ele não fica com aquele resíduo de sangue, de fluidos em geral. O pessoal gosta muito. E por ele ser de silicone, ele é extremamente eficiente, muito sensível, então ele pega mais sinais do que alguns outros manguitos que, vamos se dizer, de um material mais rígido, tá? Não que os outros são ruins, é que realmente esse manguito da RZ, ele tem esse diferencial, tá bom? Como utilizar a PNI? Lembrando, é tudo no menu, pessoal. Menu, ajuste, PNI. Você tem várias formas de você trabalhar. É milímetros de mercúrio, então não mexemos. Modo automático, quer dizer, você programa um time, então eu quero que a PNI seja verificada a cada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 minutos, 1 hora, tá bom? E aqui o intervalo, como eu acabei de falar, tá? Você vai programar aqui, ó, o máximo é 8 horas e o mínimo é 1 minuto, tá bom? Em média, que eu estou acostumado conversando com os profissionais da área, é a cada 5 minutos, tá bom? Esse SODIP na verdade é um teste, normalmente a gente deixa desabilitado, não é usado pelo usuário final, é sempre usado na parte de anestesia. E aqui é o Start, seria iniciar iniciar a PNI, vou apertar aqui. Ele não vai iniciar porque ele está em modo demo, tá bom? Parar, ok. Tá? Como ele está em modo demo, eu não consigo fazer essa função, mas depois eu testo para vocês. Pessoal, a próxima função que a gente vai passar é o cabo de temperatura ECG, temperatura esofágica, tá? Esofágico retal. Ele é bem simples de operar, ele realmente não tem muito o que fazer. A gente tem canal 1, canal 2, ele sempre vai com os 2 canais habilitados, mas quando você compra ele a função básica, a gente manda um único cabo, tá bom? Conectou, ele tem que funcionar imediatamente. Qual que é o legal, pessoal? A maioria das pessoas não sabe de você ter 2 canais de temperatura, a gente chama de delta T. Então ele vai entregar para você a temperatura do paciente, aí você define se você colocar a temperatura 1 para o paciente, e a temperatura do ambiente, no caso, o pessoal sempre coloca na parte externa para saber o risco de perda de temperatura durante o procedimento, tá bom? A temperatura não temos muito o que dizer, basicamente que a gente pede que sempre tente usar, quando você for usar esofágico, nós fornecemos um protetor bucal, porque já aconteceu muito do paciente, né, tá desmamando o paciente está acordando da anestesia, esquece de tirar o cabo de temperatura, o paciente dá aquela dentada no cabo de temperatura e você perde ele, tá? O único diferencial que a gente pede, às vezes, pessoal, você pode comprar um cabo de temperatura e ele tem 2 opções de configuração, só que isso não é visível, você tem que perguntar sempre para o fabricante se ele é de 10K ou 2.25K. O nosso padrão é de 10K, então você conectou, ele vai funcionar. Só que muitas vezes o cliente compra de um outro fornecedor, que não tem problema algum, só que ele é 2.25K. Então você tem que fazer um ajuste de configuração, você tem que vir menu, serviço, menu, serviço. Em serviço você vai clicar aqui, ó, tipo de sensor temperatura. Como eu te disse, o nosso é 10K. Às vezes você comprou de 2.25, você tem que vir aqui e mudar. Qual que é o problema sobre isso, gente? Às vezes você tem um sensor que é 10K e o outro sensor que é 2.25K. Eu não consigo configurar separadamente cada módulo. Então, se eu colocar 10K, as minhas 2 saídas de temperatura vão ser 10K. Se eu colocar 2.25K, as minhas 2 saídas de temperatura serão 2.25K.
Então, se você quiser fazer ΔT, você vai ter que ter ou 2 sensores de 2.25K ou 2 sensores de 10K, ok? Basicamente, a função é essa. Pessoal, agora vamos falar sobre a oximetria. Então, o cabo de oximetria da RZ, ele é bem simples de operar. Basicamente, na hora de você conectar, ele tem a ranhura, segue o padrão da ranhura, conectou, ele já começa a funcionar de imediato. Nós sempre mandamos 2 garras de oximetria, grande porte, pequeno porte. Muito simples de operar, você tira essa, que a gente chama de proteção, puxa aqui a lateral da ranhura, você faz a substituição tranquilamente, menos de 1 minuto, tá bom? Vamos fazer a conexão. Lateralizou aqui o equipamento, CO2, SPO2, segue a ranhura, conectou, ele faz um clique, volta para cá, ele já começa a fazer a leitura do SPO2. Pessoal, ele dá índice de perfusão, ele dá saturação, no caso, quanto de oxigênio nós temos no sangue, ele dá batimento cardíaco e ele entrega curva pletimosgráfica. Tá bom? É um equipamento bem simples de operar, bem dinâmico, não tem muito mais o que a gente explicar sobre ele, é bem básico, tá bom? Basicamente o que você tem que tomar cuidado é temperatura do animal e posição de conexão. Então o que a gente fala para pacientes? A gente sempre tenta colocar na bochecha, na parte interna do paciente, da boca do paciente, na bochecha entre interno e externo, na região inguinal, faz uma tricotomia, fica muito bom também. Região anal depende muito do corpo do paciente. Patas e membros apenas se tiver feito tricotomia, tá? Com pelagem fica muito difícil. Orelha, dependendo da medicação, faz vasoconstrução. Língua, a mesma coisa. Então, o maior cuidado do sensor de oximetria é realmente o tipo de medicação que você vai usar. Se essa medicação é vasoconstrutora, você tem que tomar um pouco mais de cuidado do posicionamento do sensor. Ele pode dar sim um falso positivo, mas normalmente não acontece, só quando estamos em estados extremos, que é ambiente muito gelado e medicações de vasoconstrução muito potente, tá? Então, é bem simples de operar. Essa é a explicação sobre o SPO2. Olá pessoal, sou Rafa da RZVet, nós vamos falar desse cabo aqui. Esse aqui é o cabo que a gente chama de cabo terra. Qual que é a finalidade principal dele? Diminuir o ruído de rede elétrica, diminuir o ruído de outros equipamentos, diminuir o ruído principalmente, por exemplo, de um bisturi elétrico e um que vocês usam muito, que é o colchão térmico. Ele provoca muito ruído nos equipamentos eletrônicos, principalmente na curva do eletrocardiograma. Então, o nosso equipamento é um dos poucos do mercado que ele tem essa função. Então, ele vem esse cabinho. O ideal seria você ter uma conexão terra. Você vem aqui, conecta ele no equipamento, ele tem como se fosse um jacarezinho. O que a gente sugere? Conecta, o pessoal prende ele ou naquelas entradas de oxigênio, tá? Que pode ser ali aquela conexão de oxigênio, não é o ideal. Ou o pessoal coloca nas prateleiras que fica o suporte do aparelho de anestesia, que elas são metálicas e ela dá fuga para esse ruído também. Mas o ideal, mas eu vi pouquíssimas vezes, era que tivesse uma saída conectada terra para passar e receber isso aqui igual hoje existe nas redes elétricas, tá? Mas se você colocar isso já na própria maca cirúrgica, já faz uma grande diferença na sua rotina e diminui o ruído no eletrocardiograma. Olá pessoal, vamos falar agora sobre sensor de capnografia. Então o que nós temos aqui? Esse sensor é o sensor de capnografia mainstream. Hoje eu vou explicar a diferença entre os dois sensores. Hoje o mainstream, qual que é a principal diferença do sidestream? Ele existe a necessidade do paciente estar entubado. Você não consegue usar no paciente que esteja sobre respiração sem estar entubado, tá? Então basicamente é isso. E tem limite de peso. No caso, na prática da humana, seriam pacientes com peso máximo, usando esse adaptador que a gente chama de conector adulto, né? Adaptador de cânula mainstream adulto, de 110 a 120 quilos. Então, diferença básica do mainstream e sidestream. Paciente para usar mainstream você tem que estar entubado e o paciente, no geral, não pode passar de 120 quilos, tá bom? Outra coisa, ele tem um adaptador micro neonato, pediátrico, que aí você pode só trocar, o range interno diminuir.
então ele trabalha com volume, um fluxo muito menor, então ele acaba te entregando uma precisão muito boa para pacientes que a gente chama de micro e pequenos pacientes, no caso micro e pequenos animais. Então pacientes de 250 gramas, 300 gramas tem um resultado muito positivo, tá bom? Fora essa diferença, nós temos aqui a parte da zerar a capnografia. É bem simples, você sempre liga o equipamento com a capnografia conectada, você sempre acompanha essa luz verde, se ela estiver amarela quer dizer que o sensor ainda está aquecendo. Na região sul, sudoeste, na época de inverno, demora um pouco mais, às vezes 1 minuto, 1 minuto e meio a mais para aquecer. Ele tem um aquecimento interno e quando está muito frio, principalmente centro cirúrgico com ar-condicionado, ele demora um pouco mais para que essa temperatura seja atingida ideal, tá? Feito isso, nós ligamos o equipamento, esperamos de 1 a 2 minutos, ele vai ficar com a luz verde, tá? A gente vem aqui em menu, ajustes, clica, tem a opção aqui, definir CO2. Clica novamente, ele já aparece lá embaixo aqui, ó, zerar. Clico em zerar, clico em OK, ele automaticamente já vai zerando CO2. Zerando CO2, quando ele termina de zerar, normalmente ele aparece a palavra apneia. Apareceu a apneia ou não, ou parou de aparecer a função zerar, você já pode conectar no paciente. Eu vou assoprar aqui só para vocês entenderem que ele já começa a funcionar de imediato. Então ele dá capnografia, da capnometria, da reinalação de CO2 e da frequência respiratória, tá? Isso aí é básico para tanto mainstream quanto sidestream, o procedimento é exatamente o mesmo. Agora nós no próximo vídeo vamos explicar a diferença do sensor de capnografia sidestream. Pessoal, agora a gente vai falar da capnografia sidestream. Existe um grande conflito para entender qual que é a diferença do side para o mainstream. Basicamente o sidestream, ele não tem a necessidade do paciente estar entubado. O paciente pode estar conectado aqui com um catéter tipo óculos e com a respiração da narina do paciente você consegue fazer a leitura. Mas você pode usar adaptador de cânula no tubo também e ele vai fazer a coleta da amostra e fazer a leitura. A vantagem do sidestream é essa, você pode usar ele em pacientes entubados e pacientes não entubados. E outra coisa, diferente do sensor mainstream, tem a necessidade de peso máximo para ser utilizado no paciente, no caso de 110, 120 quilos, o sidestream não tem essa limitação. Então você pode usar, por exemplo, no elefante, no cavalo, no hipopótamo, no tigre, que tanto a gente fornece muito para essa linha de animais na questão de zoológico. E a parte do catéter tipo óculos, a gente fornece muito para profissionais que usam para captura em campo. Então, para tamanduá a gente já ofereceu, para lobo-guará, pesquisa para lobo-guará a gente já ofereceu, até para pesquisa de tartaruga verde, tartaruga do mar. Então, assim, ele é bem eclético, ele é bem dinâmico, só que ele tem algumas limitações. Por exemplo, esse filtro de água dele, ele tem uma vida útil limitada e o pessoal não tem o hábito de fazer a substituição. Como que ele funciona? Você conecta ele na parte inferior, torce, ele já está conectado. Dentro desse filtro existe uma película como se fosse um pedaço de papel. E ele tem um produto químico que ele vai cristalizando sempre que ele tem contato com a umidade. E vai cristalizando, cristalizando, chegando ao ponto de obstruir completamente o fluxo. O que acontece? O fluxo é obstruído, a bomba interna continua funcionando e se você ficar ligando, desligando o equipamento, vai chegar ao ponto que você vai queimar a bomba interna do equipamento e trazendo um prejuízo financeiro de um valor alto. Então o que a gente sugere sempre? Primeiro, mundo ideal, a cada uso a substituição do filtro. Infelizmente sabemos que essa não é a realidade da medicina veterinária ainda, trabalhando para que isso seja. Então toda vez que você terminar o uso, nós sugerimos que você faça uma limpeza no filtro com ar comprimido, catéter de 240 centímetros, você dá um jato de oxigênio também nele, tá? E de preferência, minimamente falando, a cada 30 dias fazer a substituição desse filtro. Isso você garante uma vida útil muito maior do seu equipamento. Lembrando, conectando o filtro na parte inferior aqui, vou conectando o extensor, né, de 240 centímetros. Aqui é a entrada do fluxo e aqui a saída do fluxo.
Então aqui ele faz a coleta, passa pela bombinha, faz a leitura e aqui ele elimina como se fosse a sobra da análise, tá bom? Vou assoprar aqui só para vocês verificarem. Ele já funciona perfeitamente, tá bom? Fora isso, a diferença deles é mínima. Basicamente, realmente o paciente tem a necessidade de estar entubado no mainstream e não tem a necessidade, mas pode ser usado entubado ou não entubado em pacientes usando o sensor de capilografia side stream.